Gestão Sem Crise, o seu podcast sobre gestão de crise, continuidade de negócio e resiliência. E hoje, dia 8 de março, mas eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas não importa, porque se a gente for ver todo dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. E hoje estamos celebrando uma ocasião muito especial, claro, o dia de nós, né? Mulheres que fazemos muita coisa ao mesmo tempo, né? E eu sempre falo que no final todo mundo tem uma mulher por perto, ou a mãe, ou a filha, ou a esposa, mas tem uma grande mulher por perto. Então sintam-se todos representados. E neste episódio especial vamos destacar e honrar as mulheres que desempenham um papel importante, crucial, relevante na área de gestão de crise, resiliência e continuidade de negócio. Mas eu tive uma grande dificuldade, abrindo o coração aqui para vocês, de escolher quem seriam as entrevistadas de hoje. Foi bem árdua aí a minha tarefa, né? Que esse é o momento de reconhecer, celebrar as realizações das mulheres nos aspectos da vida, no mundo corporativo, liderança, né? E essa tarefa muito árdua, na qual fui envolvida, e eu tive que representar duas. Então, eu escolhi duas para que vocês sintam-se muito bem representadas aí nessa área de gestão de crise, resiliência, continuidade de negócio. Eu adoraria fazer um bate-papo com 20, 30, 40 mulheres, mas aí a gente não teria espaço para que todas falassem. E aí eu convidei duas mulheres que eu respeito muito, aliás, como profissionais, depois eu me tornei amigas, então eu sou uma pessoa aí duplamente realizada, né, por ter conhecido profissionalmente e ter virado amiga também. Então aí eu convido hoje para este bate-papo Andréa Rhodes e Fernanda Munin para falar sobre mulher, liderança e gestão de crise. Mas para quem não conhece, Andréa Rhodes é uma mulher inspiradora pelo seu profissionalismo e simplicidade. Ela tem mais de 30 anos de experiência em gestão de risco, continuidade de negócio, recuperação de desastre e gestão de crise. E o que é melhor da Andréa, que ela tem mais de 30 anos de experiência e ela se sente com 30 anos. Isso é uma delícia. E hoje ela é gerente de resiliência e continuidade de negócio para Américas na AIG. Após de muitos anos aí dedicados ao mercado financeiro, agora está envolvida e mergulhada na AIG. E a outra doçura que eu falo, que eu também tive o prazer duplo, né, de trabalhar em conjunto e falar que também é uma amiga, porque no final a gente troca experiências. Primeiro, né, ela é dona sempre de um sorriso bem largo, para quem conhece, ela sempre está com um sorrisão, tem um coração enorme, sempre disposta a ajudar e cheia de disposição. Possui mais de 15 anos de atuação em gestão de crise e continuidade de negócio, atuou mais de 10 anos no Banco Santander e hoje ela é simplesmente head de gestão de crise e continuidade de negócio e segurança da informação pelo Banco BV. Além de grandes profissionais, Andréa e Fernanda ainda são mães, esposas, filhas, donas de casa, amigas e sempre dispostas a ajudar. Haja agenda para caber tudo isso. Então, seja bem-vinda ao Gestão Sem Crise, Andréa e Fernanda. Vou começar com a Andréa, passando o microfone, porque é por ordem alfabética. Então, Andréa, seja bem-vinda e seja bem-vinda, Fernanda, também. Obrigada, Patrícia, pelo convite, pela oportunidade, né? Como você disse, a gente começa do lado profissional e acaba do lado pessoal fazendo essa amizade também. E é claro, né? Um prazer estar aqui e compartilhar um pouco, né, da minha vivência, da minha experiência com quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir. Oi, Patrícia. Oi, Andréia. Obrigada. É um prazer fazer parte do seu programa. Gratidão pelo convite. É uma responsabilidade, acho que imensa, né? E uma satisfação imensa poder representar aí tantas mulheres nesse dia tão especial que é o nosso dia e o nosso Dia das Mulheres. E para começar, meninas, eu queria eu vou começar querendo entender um pouquinho como que vocês entraram na área de gestão de crise, resiliência e continuidade de negócio. Bom, num determinado
momento da minha carreira, eu estava trabalhando no mercado financeiro na área de risco da informação. E na época, pela situação, enfim, tamanho da empresa, da localidade que eu estava, né, aqui no Brasil, enfim, fazia sentido que essa área de risco da informação englobasse também a parte de resiliência, né? Então, aí falando da parte tanto de tecnologia, de recuperação de desastres, como o lado do negócio, de continuidade de negócios mesmo. Então, achamos que fazia sentido até, né? Eu e minha gerente fizemos uma apresentação sobre tudo que tinha sinergia entre as duas áreas, como verificar cumprimento de políticas, toda a parte assim de conscientização dos funcionários e, né, relacionamento com serviços de terceiros, enfim. E aí, né, fui aprendendo sobre a área e, com o passar do tempo, acabou indo em outra direção, né, um crescimento da empresa, da própria América Latina, acabou levando não só para a separação de risco da informação da área de resiliência, mas, num segundo momento, também separar a parte de TI, de recuperação de desastres, da parte de negócios, de continuidade de negócios. Então, eu acabei tendo a oportunidade, né, de navegar não só por essas áreas na época que elas estavam integradas, mas depois eu fiz parte por um tempo só da área de TI, coordenando testes de recuperação, de aplicações, de ambientes de tecnologia, enfim, inspecionando data centers, etc. e tal, e depois eu fiz parte mais, né, na parte mais recente da carreira e a parte, acho que até mais longa dentro da área de resiliência, da área de negócios, de continuidade de negócios, de ver os requerimentos das áreas, das empresas, toda essa questão de documentação, né, de BIA, de plano, de teste. Então, assim, na época pareceu que era um pouco a ordem natural das coisas, sabe? Da sinergia do que fazia sentido estar junto e depois, em função do crescimento, o que também fazia sentido separar e seguir um pouco em direções distintas. E você, Fê? A minha carreira, Paty, ela iniciou na área de tecnologia. Eu trabalhei com tecnologia e segurança da informação. Eu tive um desafio, né, para atuar no time de continuidade numa proposta interna que teve dentro da instituição que eu trabalhava na época. Eu comecei lá, lá no início como analista júnior, né? Então, eu posso dizer que a minha carreira, eu passei por todo o tema do sistema de continuidade de negócios, então ali desde da execução de testes, entrevistas de BIA. Na época, a gente organizava muitos sites de contingência, né? Naquela época, existia muita contingência física, de trabalho, então eu trabalhei no antigo Banco Real, então lá tinha uma estrutura física, mais de 600 posições de contingência que ficava parada ali disponível para as áreas acessarem no momento de contingência mesmo. Então a minha carreira ela começou ali, né, ali no Banco Real, e eu fui passando, né, e galgando, né, e aprendendo cada vez mais sobre o tema de crise, de continuidade. E depois isso foi evoluindo, né? Na época o tema de crise ele não era tão forte quando eu comecei, pelo menos eu não tinha tanto contato. E aí, depois, conforme o tempo foi passando, né, as coisas foram evoluindo, foi criando essa estrutura um pouco apartada, né, tanto da área de continuidade de negócios como da área de crise, e sendo tratado como temas segregados mesmo, né? Então, foi assim. E agora, na instituição que eu trabalho hoje, eu tive a oportunidade de montar, né, uma área de gestão de crise do início. Então, foi um desafio e tanto. E é isso, assim, acho que a minha carreira vem sendo desenhada desde essa época. Como que você. Acho que essa é uma pergunta bem interessante, né? Você está não somente na execução, vou pegar essa sua deixa, e como que você vê ah, esse, a função, né? As habilidades do papel aí da mulher
nessa atuação de gestão de crise, pensando na estratégia, na resiliência, você vê características que fazem a diferença? Das mulheres, com certeza. Eu acho que a mulher, ela tem muito uma característica voltada ali para o planejamento, para uma visão holística, né, do assunto. Eu acho que tem também uma questão da abordagem, né, da mulher. Acho que esse fato, né, que você falou no começo, né, além de profissionais, somos mães, né, somos, né, temos outros papéis aí, né, então a gente tem isso muito forte, né, enraizado na gente, que é a gente conseguir fazer outras coisas e fazer muitas coisas, né, ser essa capacidade de ser multitarefa, né. Então, eu acredito sim que o papel da mulher ele é crucial, né? E a questão das habilidades de comunicação, empatia, a questão da resolução de problema. Então, acho que isso ajuda muito, sim, no gerenciamento de crise e no tema da gestão de crise ali, em si. E você, André, como que você Eu vê? concordo com a Fernanda também. Mesmo que a gente generalize um pouco esse perfil da mulher, eu concordo e acho que tem cada vez mais mulheres também nessa área, pelo que eu vejo, né? Eu acho que essa questão, seja ou não de multitasking, né? Porque também falar de multitasking é muito, como é que se diz, relativo, né? Porque tem gente que diz, multitasking não existe porque você no final só tem atenção em uma coisa de cada vez, mas sem entrar nessa polêmica, eu acho que as mulheres têm mais flexibilidade, né, de tocar várias coisas em paralelo, né, mais ou menos ao mesmo tempo, essa questão de organização, né, enfim, eu acho que é isso mesmo, né, concordo com... E eu acho que até assim, é uma competência, né, que eu acho que a gente tem um pouco mais enraizada, né? Não que os homens não tenham, acho que longe disso, acho que eles também têm, e Outras competências habilidades. outras habilidades que acabam se complementando. Isso, exatamente isso. E eu vejo que até vocês têm um time grande, o quanto que é importante esse mix, né, entre homens e mulheres, justamente para você ter habilidades e visões diferentes. No meu time, eu tenho mulheres e eu tenho homens também. E eu quero que seja assim, porque você tem uma visão holística e 360. O que a mulher não vê, o homem visualiza, em especial em termos de gestão de crise e estratégia, e vice-versa. Então, eu vejo que é muito complementar. O que eu queria também ver, você tocou num ponto, André, e eu queria trazer isso, essa pauta de volta, né? Que você tocou no assunto que mulheres estão entrando aí no mercado de continuidade, de gestão de crise. Você vê aqui hoje uma presença maior das mulheres, né? Você ainda vê que ainda é uma área predominante masculina? Eu acho que talvez não tanto, bom, com certeza não tanto quanto antigamente. Talvez um pouco mais predominante se a gente olhar mais na parte de tecnologia, de recuperação de desastre, porque eu acho que ainda vem lá de trás, ainda tem mais homem na faculdade de tecnologia, enfim, eu acho que aí talvez ainda predomine um pouco mais. Mas quando eu vejo a área mais assim de continuidade de negócio, gestão de crises, enfim, e até essa parte de comunicação e tal, eu vejo muitas mulheres, muitas. Ultimamente, eu tenho visto bastante, assim, em diversos setores, né? Não só onde eu estou trabalhando, mas em outros lugares também. Então, eu acho que talvez eu até me arrisque a dizer que está até um pouquinho desequilibrado, né, para o lado dos homens, porque eu tenho visto muitas mulheres, tanto fazendo entrevistas como, né, sendo contratadas, enfim, tenho visto, sim. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque eu até vou abrir meu coração, vocês que conhecem a minha trajetória, sou jornalista de formação, entrei para o mundo de comunicação empresarial, fui para a comunicação de crise, depois para a área de gestão de crise, gestão de risco, continuidade de negócio, e agora eu estou em governança, em information security, né? Também desenvolvendo políticas, padrões, né? Porque eu acho que tudo muito se integra, tá?
Por que eu estou contando essa história? Quando eu comecei a fazer jornalismo, quando eu fiz jornalismo, eu queria ser repórter policial. Então, às vezes eu olho para. Eu tenho quase 30 anos também tenho 28 de carreira, vou fazer 28 de carreira. Quando eu comecei para onde eu estou hoje, você vai ver que o primeiro é um processo de construção, mas o que eu desenhei para mim não é o que eu faço hoje. Mas eu sou muito feliz do que eu faço hoje, né? Porque repórter policial no Brasil não rola, né? É super perigoso. Como que vocês indicam, né? Recomendam uma construção de carreira? Porque eu vou que nem ratinho, sabe? Aonde que eu preciso estudar mais? Onde que eu preciso navegar mais? O que que eu preciso aprender? E assim eu vou indo. E vocês, o que que vocês indicam? Ou que vocês, como foi esse também? Eu acho que talvez o processo de vocês de construção de carreira e o que vocês recomendam? Duas perguntas em uma. Olha, eu vou falar assim, não só o que eu falo ou falaria, né, para pessoas que estão começando a carreira, mas também pessoas que dão uma parada e ou querem mudar de área ou saíram de uma empresa e estão tentando se recolocar. Eu acabo recomendando também um pouco isso que você falou, ler e estudar bastante. E eu acho que nesse sentido, é muito mais fácil hoje do que antigamente. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente tinha que comprar ou ir numa biblioteca da própria faculdade e ler livros em inglês, de bancos Uhum. de dados, de processamento de dados, porque não dava nem tempo, né, enfim, traduzir para português, não tinha muita oportunidade. Agora, a gente tem não só tanta coisa na internet, claro, né, que tem que ter um pouco de critério aí no que você vai atrás, mas a gente tem 1.000 empresas que promovem webinar gratuito, tem muito artigo, muita publicação, até de colegas nossas. Então, assim, tem muito material, muito, né? Então, até recentemente eu estava conversando com uma amiga, indicando, falando, olha, né? Por mais que tenha empresas de consultoria que no final lá das contas eles estão querendo, claro, vender mais consultoria ou vender algum produto, tem muita a palestra, muita apresentação boa que vale a pena. Então tem muito mais recurso hoje em dia por conta da tecnologia do que antigamente que você tinha isso, que correr atrás de um artigo numa revista, um livro, né? Então fica mais fácil e tem bastante mais, como é que se diz, conteúdo para a gente, né, aprender, entender e discutir. E também, né, aproveitando, acho que também, como você comentou, né, de grupo de mulheres que a gente faz parte e tal, tem muito mais debate, eu acho que é muito mais aberto, talvez até por conta da própria tecnologia, né, de facilitar as reuniões virtuais e tudo, e esses bate-papos, mas também com toda essa questão de uma querer ajudar a outra. Então, isso também acho que abre mais portas para as pessoas serem mais abertas e comentarem, falaram, olha, eu fiz esse curso, eu gostei, ou eu li esse artigo, acho que vale a pena, né? Compartilhar mais informações assim, mais amplamente, eu acho, né? Perfeito, eu concordo com você, André. Eu acho que é com vocês duas, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que o estudo ele leva a gente para muito longe, né? E para complementar, né? Até para complementar o que a Andrea está colocando, acho que além do estudo, além desses grupos, eu acho que também buscar bons mentores, né? Pode ser uma boa, né? Ao longo da minha carreira, eu procurei bons mentores. Eu tive bons mentores e eu posso afirmar que eu tenho bons mentores, tanto homens quanto mulheres, e eles acabam dando um direcionamento muito legal para a gente, porque assim, vai ter a pedrinha lá no caminho, mas eles, como eles já passaram pela pedrinha, eles vão falar, olha, você tem como contornar, né? Ou você tem como pular a pedra. Então, assim, isso é bem interessante. Acho que você estudar muito a questão do estudo, ter bons mentores e ter um planejamento também, né? É aquele negócio, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, acho que as pessoas também precisam ter um direcionamento de minimamente saber qual que é a minha meta, né? Eu quero trabalhar naquela empresa X, eu quero fazer, então
como que eu faço? Qual que é o próximo passo para eu trabalhar naquela empresa, né? Quem que eu posso conhecer através desses grupos, como a Andrea citou, para eu poder ir além, né? Então, acho que ter essa meta bem definida e criar um plano mesmo, um plano para você chegar ali. E se eu puder adicionar aqui, eu acredito também muito no autoconhecimento. Então, isso que você falou, Paty, da sua carreira, né, de você ser, né, um policial ali, de você ser uma jornalista policial, tal, é muito interessante porque você pegou algo, né, que te move, que você gosta, e você conseguiu adaptar e conseguiu estar dentro da sua profissão e algo que, né, que te traz muito benefício hoje. Então, acho que é muito isso, né? Às vezes a gente quer ir por um caminho, mas talvez aquele caminho não seja o principal. Então, é você dosar ali, fazer um planejamento bem. E procurar meios, né? Estudar, bons mentores, as pessoas que ajudem a gente nesse trajeto. Acho Muito que o que me move é a curiosidade, né? uhum. Então, é muito o que me move, não sei, isso é muito particular de cada um. Então, de tempos em tempos, eu paro, olho eu, quanto profissional, e falo assim, qual a pecinha que falta eu encaixar aqui, né? Então, eu tinha isso no ano passado, que eu queria encaixar a área de cyber no meu conhecimento, né? Eu queria encaixar essa parte de tecnologia da informação, e que é algo que eu estou estudando hoje, a ISO 27001, que está aqui na minha frente, a 20002, o CIS e por aí vai. Por quê? Porque tudo vai se conectando, né? Então, quando a gente fala de gestão de crise, mas esse é muito o meu perfil, né? Você tem que ter uma visão. Você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa ter uma visão, né? E todo conhecimento é válido, porque você pode usar hoje em gestão de crise o que você aprendeu fazendo jornalismo, né? E importantíssimo a Fernanda ter falado dos mentores, porque não necessariamente tem que ser uma pessoa muito mais experiente ou muito mais velha do que você. Só de ter um ponto de vista diferente do seu, já vai te acrescentar alguma coisa, já vai te abrir os olhos para ver de uma outra forma, né? Então, todas as trocas são válidas e qualquer experiência anterior, eu também acho que, mesmo que a pessoa não ache que tem alguma sintonia com o que ela está fazendo agora, sempre agrega na sua experiência em quem você é, né? Exato. É, Quando você fala assim, ó, precisamos fazer uma entrevista de Bia, você faz totalmente uma entrevista. Você não precisa entender da área, precisa saber conduzir as perguntas certas para obter as respostas certas. Isso é uma entrevista, né? Você não é verdade? Você não precisa Sim, sim. saber Você não tem que ser o expert em todos os sim. assuntos. toda Você do tem que departamento. saber conseguir Exato. informação, meio que arrancar a informação do especialista, né? E Isso, ainda mais, desculpa, Paty, mas ainda imagina. mais no tema, né, nesse tema de gestão de crise, que a gente não sabe o que vai vir, né? Você não sabe, a crise ela pode acontecer através de vários vetores, e não necessariamente o profissional, de continuidade ou o profissional de crise precisa ser o especialista em todas as áreas para poder atuar dentro da empresa, né? Então, eu acho que também tem uma questão multidisciplinar ali, talvez que Perfeito, eu adicionaria ali na questão do relacionamento. Eu acho que perfeito. esse profissional ele também precisa ter bons relacionamentos, né? Conhecer ali dentro da empresa quem que é o especialista X, quem que vai te apoiar dentro desse gerenciamento. Eu acho que é vital assim para ter sucesso, né? Numa resposta. Eu queria até pegar, não tá nem aqui no meu roteiro, mas eu gostei de uma frase que eu anotei aqui sua, Fernanda. Eu queria também trazer a Andrea para falar sobre isso. Você falou de empatia, né? Que essa é uma característica muito feminina, né? Porque a gente tem essa questão de se colocar no lugar do outro, a gente tem a emoção, a gente tem a questão do olhar o que o outro vai sentir, né? Então a gente tem um cuidado, não sou todas, estou falando aí uma característica feminina, né? Não, não, eu estou falando no modo até geral, então peço até desculpas para quem está ouvindo a gente, fala assim, não, eu não me identifico. Estou falando no modo geral, toda regra tem sua exceção, tem sua exceção. Aí o que eu queria ouvir de vocês, pegando no gancho de empatia,
como que vocês puderem dividir algum caso, não precisa citar em empresa nem nomes, claro, mas como que vocês perceberam que essa habilidade de empatia fez toda uma diferença na gestão de crise, no momento de preparação, ou no gerenciamento na hora que a crise estava acontecendo? É uma pergunta difícil, porque às vezes é uma coisa que está assim tão natural, né? Que a gente nem percebe quando que a gente usa isso às vezes. Mas eu acho que um pouco no dia a dia, viu? Vou te dizer que eu acho que quando você está trabalhando ali no dia a dia, né, pegando informações para ajudar a documentar alguma coisa, pode até ser para se preparar para uma crise, enfim, eu acho que tem bastante essa questão da empatia, porque você tem que construir bons relacionamentos, né? Isso também é usado no momento que a coisa está assim, literalmente pegando fogo, né? Também essa questão do bom relacionamento é fundamental, né? Porque muitas pessoas podem estar com os nervos à flor da pele, enfim, né? Até perder um pouco ali da direção ou do fio da meada, mas eu acho que começa um pouco no dia a dia, assim, e você acaba empregando, né, em todas as situações, né? Tendo que ter numa situação de crise um pouco, né, de cabeça fria, calma, vamos entender e tal, e vamos conversar, né? Não adianta sair todo mundo correndo, querendo fazer coisa, cada um para um lado, tudo tem que ter uma certa sintonia e organização. Então, eu acho que está tudo um pouco ligado um no outro. Sim. E aí, para complementar, André, acho que é a questão do treinamento, Paty, acho que é difícil mesmo responder essa questão da empatia, mas o treinamento, na minha visão, ele é fundamental, né, nesse tema. Porque por mais, né, que a gente treine, 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 a gente sabe que no momento que aconteceu, né, agora eu vou usar aquele plano, agora eu vou acionar meu comitê de crise, agora a gente vai, agora é jogo, né? Vida real, a notícia tá lá, você tem que dar uma resposta. A gente sabe que só na prática, né, que são adquiridas aí, na minha visão, as melhores experiências, mas o treinamento sendo feito, né, frequentemente com as pessoas, a questão do papel e responsabilidade, eu acho que isso ajuda muito, né, no momento da resposta à crise, porque ali, por mais que, como a Andrea falou, né, acho que o primeiro desafio é você parar, né, colocar todo mundo na mesa e falar assim, ó, vamos lembrar, lembra o que a gente treinou, né? E eu tive experiências, né, no passado, de situações assim, de acionamento de planos que a equipe estava totalmente perdida e quando a gente falou, gente, olha, é acionar o plano tal, igual a gente fez no teste tal. Todo mundo parou, olhou e falou: Ah, é isso que é para fazer? Ah, então vamos fazer. O pessoal começou a fazer e a resposta fluiu, né? Então, acho que o treinamento ele acaba sendo um aliado muito bom aí nessa questão, porque você acaba condicionando, né, as pessoas a terem uma resposta mais assertiva. Uhum. É porque não só o cenário é uma surpresa, né? Como a Patrícia falou, você não sabe o que vai acontecer na crise, como também você não sabe como que as pessoas vão reagir psicologicamente quando é de verdade e não é um teste, uma simulação. Então, tem muitas surpresas aí envolvidas na hora da crise de fato, né? Perfeito, é isso mesmo. Vou pegar um pouquinho esse papo de empatia com treinamento. E eu queria ouvir de vocês, como vocês atuando em gestão de crise, né? Vocês conseguem perceber um manejo diferenciado nas questões do dia a dia? Vocês percebem que vocês têm mais facilidades para lidar com questões, com problemas, na vida pessoal de vocês, né? Não na vida corporativa. Vocês percebem que vocês têm essas habilidades que vocês trazem para a vida pessoal? Eu acho que sim. Talvez algumas pessoas olhando de fora até achem que a gente é meio neurótica, sabe? Mas assim, a É gente bem acaba, isso. acho que querendo ou não, se tornando uma pessoa assim resiliente. Por exemplo, se eu vou viajar, eu vou ter uma pastinha em papel com o meu cartão de embarque, a minha reserva do hotel e o que mais, né? Se eu for atender uma conferência, por exemplo, minha inscrição da conferência. Só que eu tenho a mesma coisa no meu celular.
né? Uhum. Então, pode ser que eu use ali na hora o aplicativo da companhia aérea para embarcar, mas eu estou com tudo no papel. E eu estou com meu passaporte na mão e eu estou com uma cópia, uma fotocópia do meu passaporte numa outra mala, bagagem de mão, enfim, né? Então, você acaba levando também para a vida pessoal todas essas questões, né, de ter, né, backups ou duplicatas de coisas para você não ficar na mão em alguma situação, né, de trava o seu celular, acaba a bateria, enfim, Algum né? acidente. Ou sei lá, roubam sua bolsa, mas você tem a bagagem de mão com a cópia do passaporte, enfim, né? E eu acho que no dia a dia a gente acaba fazendo isso, do tipo, vamos tomar cuidado, prestar atenção quando a gente está andando na rua, né? Enfim, para não ficar vulnerável, ou não vamos atravessar fora da faixa. Você acaba, acho que, sendo mais cuidadoso no geral com tudo, pelo menos no meu dia a dia, assim, mas talvez quem olhe de fora ache que é um exagero, que é uma neurose. Ai, sempre tem que andar com guarda-chuva na bolsa, na mochila, no carro. Ai, que exagero, enfim, né? Aí é o carregador do celular, é um no carro, o outro em casa, o outro na bolsa, sabe? É. Assim, nesse nível. Mas é isso mesmo. Eu costumo dizer assim que a gente tem que praticar o que a gente fala, né? E quando você é um profissional, né, igual a gente aqui, né? Você falou muito de contingência, né? Como que eu tenho contingência para tudo aqui? E a gente não tem essa contingência, é até esquisito, né? Parece que a gente não pratica o que a gente fala, né? Mas assim, Paty, eu passei isso, assim, eu vivi um gerenciamento de crise na minha vida pessoal, né? Eu tive um problema sério, e eu falo que eu usei muito os passos que eu aprendi ao longo da vida, e ao longo da minha carreira no gerenciamento de crise, né? Então, eu tive uma situação bem delicada, né, na minha família, de uma pessoa que, né, que teve um problema delicado de saúde, e no momento, eu tinha duas opções, né? Fazer o que já estava lá no script, que a gente fala, né? Ah, você chora, mas aí você já sabe o que fazer, né? Meio que o roteiro já está pronto. Ou você pensa fora da caixa, respira, para, faz uma análise de contexto e vê quem são as pessoas que podem te ajudar ali naquele momento, né? Então, assim, eu acho que na minha vida pessoal isso me ajudou bastante. Então, essa experiência, né, de trabalhar com crise, do relacionamento com as pessoas, isso ajudou bastante nesses momentos. Então, até inclusive com as pessoas que eu estava falando, né? No caso, eu estava no hospital conversando com o médico, então eu coloquei o médico, eu falei para eles, eu até brinquei, né? Eu falei, é como se fosse uma mini sala de crise aqui dentro desse hospital. E o médico era o cara, que era o especialista, que é o que a gente acabou de dizer aqui, né? Que a gente não precisa saber tudo, né? De todos os assuntos. No caso, eu precisava de um especialista lá no assunto. E esse especialista estava lá para me trazer informação para que a gente pudesse tomar a decisão mais assertiva, assim. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que ajuda muito, sim, a gente ter esse viés, né, olhando para a crise. E principalmente, a gente fala muito, né, tá muito na moda hoje esse negócio de inteligência artificial, tal, mas acho que é a inteligência emocional, que eu acho que é Sem um dos dúvida. principais pontos aí Atributos. que atributos que ajuda. Perfeito, isso. Eu queria pegar esse gancho que vocês falaram e eu queria fazer uma pergunta que é bem interessante. Quando eu era criança, eu nunca pensei, falei para vocês da minha carreira, nunca pensei ser gestora de crise, né? Acho que nenhuma criança, né? Então não vai pensar em ser astronauta, jogador de futebol, dançarina, médica, advogada, mas não gestora de crise. Vocês lembram, vocês pequenas, com alguma habilidade ou de gestão de crise, ou de resiliência, que vocês, algum momento vocês, não sei se vocês já levaram isso para terapia, né? E vocês tinham essa habilidade pequena de resolver questões, ou equilibrar questões com as amigas, alguma coisa assim? Vocês têm essa, fazendo um momento de terapia em grupo agora, né? Vocês têm essa lembrança? Olha, não muito, te confesso que assim, não parei muito para pensar nisso até você, Olha, você tocar isso é nesse levar para assunto. terapia. Mas eu acho que assim, a gente aprende com a vida, né? Com os anos, e você falando assim, de repente, não voltando tanto à infância e tal, mas agora lembrando da minha época de faculdade.
né? Eu lembro de algumas coisas, por exemplo, assim, agora eu também vou entregar minha idade, né? Eu cheguei a bater cartão de computador em data center, né, na faculdade. Então, assim, tinha aquela história de, os cartões caem no chão, saem da ordem, você perde o cartão e tal. Então, enquanto eu estava desenvolvendo lá o meu programa, eu sempre guardava um relatório da versão anterior que eu ainda estava corrigindo, mas eu sempre tinha aquela versão ali, porque qualquer coisa eu voltava ao passo anterior e alterava novamente, né? E outra coisa também, eu estava fazendo um trabalho na faculdade em dupla com uma colega e a gente, toda hora se reunia, saía da faculdade, ia para casa da uma, da outra para fazer o trabalho que era super importante, tipo, era um trabalho anual e tal. E muitas vezes deixava todo o material no carro. A gente não tinha computador na época também, computador pessoal, tipo notebook para carregar para cima e para baixo. A gente tinha todos os papéis do nosso trabalho e um amigo nosso roubaram o carro com o trabalho dele dentro. Então, eu e a minha amiga, a Uau. gente imediatamente falou: não, assim, primeiro vamos evitar de deixar no carro e a gente vai alterando, melhorando o nosso trabalho. A versão anterior, ninguém joga fora. Os papéis anteriores vai ficar em casa. Porque se por acaso acontecer alguma coisa, a gente tem sempre a versão anterior e de novo, volta lá, altera de novo o que já fez, enfim. Então, uma preocupação assim de não perder alguma coisa, né? Não perder o trabalho da faculdade, né? O projeto, enfim. Então, assim, achando que era uma coisa natural que a gente estava fazendo para a gente mesmo se preservar, nunca pensando onde que eu ia estar hoje, porque eu estava estudando para ser programadora de computador, né? Então, nunca pensei que ia chegar onde eu estou hoje, mas acabava achando que fazia sentido ou que era bom senso essas ações que a gente estava tomando. E você, Fê? Olha, na infância, assim, eu também não tenho nenhuma lembrança, assim, mas assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito resiliente, né? Porque assim, eu iniciei a minha carreira muito cedo, então eu tive que começar a trabalhar, porque meus pais, né, eles são separados, meu pai saiu de casa, tal, então a minha mãe dependia financeiramente de mim na época, então eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. O que eu sabia é que eu precisava trabalhar e assim, na época eu não tive a mesma, né, acho que a mesma sorte ou a mesma experiência que, por exemplo, a minha filha está tendo hoje de ter esse privilégio de escolher uma carreira, né? Então só fui trabalhar, porque eu pensava só no retorno que esse trabalho ia me dar na época, né? E eu falo muito em questão de resiliência, porque a partir desse momento, né, que eu comecei a trabalhar, como a Andrea colocou, né, a gente vai tendo várias experiências de vida, a gente passa por várias situações, a gente vai amadurecendo, né? E, e, e isso é bem interessante, porque eu trabalhei, o meu primeiro emprego não tinha nada a ver com banco, eu trabalhei numa indústria de produtos cirúrgicos, que fazia produtos cirúrgicos para cirurgia ocular. Não tem nada a ver com o banco, né? Uhum. E depois que eu trabalhei um tempo nessa empresa, eu percebi assim, eu falava assim, não, eu quero trabalhar em banco. Eu não sei por quê, mas eu sempre, desde pequena, quis trabalhar em banco. E eu falava, eu vou trabalhar em um banco quando eu tiver mais velha. E acabou que quando eu fiz 18 anos eu consegui uma vaga lá no Banco Real. E foi aí que começou a minha carreira no banco, né? Mas assim, eu digo na questão da resiliência, exatamente por isso, né? Porque a gente passa, né, por altos e baixos nas nossas vidas e a gente precisa se reinventar. Eu acho que esse é o ponto, né? E aí o ponto de você ter talvez um planejamento, eu acho que isso é o mais importante, assim. Eu acho que é isso, Paty. Não tenho muita lembrança, não, assim, dessa infância, de alguma característica específica para a gestão de crise. Olha, eu era adolescente, criança eu não lembro, mas eu era a adolescente que, primeiro, eu era muito líder na escola, participava das coisas tudo. Participava das coisas tudo na escola, eu participava, eu era muito líder. Eu que fiz o jornal da escola, então eu já tinha essa questão o primeiro jornal da escola fui Já eu era que fiz, jornalista, já era sensacional. jornalista, já era jornalista, e eu montei, na época, também o Grêmio da escola, e eu era daquelas que sempre que queria equilibrar as coisas, todo mundo tinha que estar bem, né?
Então, não, gente, todo mundo tá junto aqui. Todo mundo tinha que É o seu você lado olha, psicóloga. todo mundo tem que estar bem. Não, mas Total, eu quero assim, o lado de equilibrar todas as partes, sabe? Para que todo mundo, os grupos fossem unidos, né? Isso nada mais é do que uma espécie de, sabe, de liderar as crises que se tem na escola, né? é Eu lembro conciliar, uma, né? Perfeito, perfeito. é o conciliar, que é o que a gente tem que fazer no dia a dia. Assim, é a questão do equilíbrio, né? Então, são coisas que eu lembro também. Gente, eu vou fechar o nosso Gestão Sem Crise, e a pergunta sempre que eu fecho é, aí vocês escolhem quem vocês querem, como vocês querem responder, quem vai responder antes ou depois. O que é gestão sem crise para vocês? Vai, Fê. Acho que para mim, gestão sem crise é você ter um bom planejamento, um bom direcionamento. Acho que é uma boa preparação, né? O antes, né? Como a gente faz o antes. Eu acho que isso é uma gestão sem crise, porque eu acredito que quanto mais você tiver, né, bons planos escritos, bons profissionais ali apoiando, todo mundo treinado, todo mundo condicionado, uma boa estratégia, né, para a gestão de crise definida e uma estratégia definida de acordo com aquele contexto da sua empresa, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade, mas eu tenho dificuldade de vender a área de crise aqui dentro da empresa, mas será que ela está alinhado com a estratégia da sua empresa, né? Às vezes você quer pegar uma metodologia e colocar ali e às vezes não é tão assim, né? Só copia e cola, né? Então, acho que ter esse bom planejamento estratégico muito bem feito e alinhado com o contexto da organização, alinhado aonde a organização ela quer chegar, tudo isso empacotando, fazendo um treinamento, treinando as pessoas, papéis e responsabilidades. Eu acho que aí, se acontecer, né, uma situação que seja necessário o gerenciamento de crise, vai ser uma gestão sem crise, né, uma gestão mais tranquila, né, e mais leve de ser gerenciada. Concordo com a Fernanda totalmente. E aí eu também queria acrescentar, quer dizer, não só você está preparado, né? E aí eu incluo também acompanhar, enfim, todas essas avaliações de quais são os maiores riscos esperados para esse ano, para o ano que vem, né? Fórum Econômico Mundial, mas assim, acompanhar também o que está acontecendo com mais frequência, o que a gente tem que focar, né? Então, hoje em dia, se a gente falar assim, questões climáticas e cyber, tá, enfim, na boca de todo mundo falando, ou se não tá na boca, tá na cabeça, com uma grande preocupação, né? Então, assim, a gente não consegue estar preparado para todas as situações possíveis e imaginárias, mas ao máximo possível tá preparado sim, organizado, né, documentado, e eu acho que nessa onda de documentação, de treinamento, né, também como a Fernanda falou, simular ao máximo, né? Muitas vezes sentar numa mesa com as pessoas certas e discutir um cenário, né, hipotético mais possível assim, tem um resultado muito importante, né? Às vezes a gente está muito focado em fazer testes muito específicos. Vamos recuperar essa aplicação, vamos mandar fulano trabalhar daquele outro lugar. Isso tudo é muito válido e necessário. Agora, cada vez mais eu acredito nas simulações, nos testes de mesa, nos tabletops, de você discutir cenários, porque ali na discussão você percebe, eu esqueci de tal coisa, cadê fulano ou fulana que não está aqui para, né, o especialista também que a Fernanda falou, para dar né, o seu comentário, a sua participação. Então, eu acho que essas discussões e simulações são muito válidas e vão cada vez mais preparar para algum dia, né, algum possível incidente que não chegue a ser uma crise, né, para aquela empresa, enfim, ou para aquele universo. Concordo com vocês duas. Eu coloco sempre, quanto mais você fala do assunto, né? Há um pouco de psicanálise com gestão de crise, eu uso muito nos treinamentos.
Quanto mais você fala do assunto, mais você se aproxima dele. E aí, quando há um cenário, você já está tão próximo daquele assunto que você sabe o que você precisa ser feito. Mas não, você precisa entrar em contato com esse assunto, falar, 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 testar. Vamos discutir essa sequência de ações. Quanto mais você fala, mais você cria aproximação. Isso vale, inclusive, para tudo, né? Da nossa vida. Quanto mais a gente fala de um assunto, mais a gente se aproxima e mais a gente ganha autonomia. Então, até pegando aí o gancho e complementando, Andréia. Obrigada, ótimo. Para evitar surpresas, né? Mesmo que a gente não Exatamente. tenha uma bola de cristal, infelizmente, né? É aquilo que a Fernanda falou. No dia que aconteceu de verdade uma coisa que era igual ao teste, algumas pessoas demoraram um pouquinho para entender. Puxa, a gente já fez isso numa simulação, enfim, né? E agora aconteceu de verdade, então. Exatamente. E assim, mas também as pessoas também têm aquele friozinho na hora que está acontecendo, né? O friozinho na barriga na hora que está acontecendo. Aí vem uma liderança como a da Fernanda e fala assim, gente, é aquilo, é aquilo. Pronto. Aí é a condução da liderança. Isso é muito bom, Fernanda. Legal, muito Gente, bom. adorei conversar com vocês, né? Eu ficaria ainda mais, né? A gente Também. já, Ora, já puxaria um vinho e vamos conversar. Mas vamos finalizar por aqui. Gostaria de deixar meu carinho, meu abraço, né? Para todas as mulheres que estão nos ouvindo, que acompanham o podcast. É engraçado como que eu recebo mensagem das pessoas que escutam, né? A gente acha que ninguém escuta que a gente tá falando, e as pessoas mandam mensagens para mim, Patrícia, gostei daquele episódio, gostei do outro. Então, primeiro para todas as mulheres, sintam-se todas abraçadas e homenageadas, e também vou falar também, sinta-se homens, também homenageados também no Dia Internacional da Mulher, porque sim, atrás de um grande homem há uma grande mulher. Então, tem sempre uma mulher por perto, dando força e dando apoio. Então, obrigada, meninas, aí pela oportunidade. obrigada a você, Patrícia, foi ótimo. Legal, Obrigada, Patrícia, Fernanda, pela obrigada. parceria. Ai, obrigada, Andréia, pela parceria também. E feliz Dia das Mulheres. E uma mensagem para as mulheres, né? Acho que a gente tem que ser forte e tem que ser gentil. Acho que é isso.